Na última vez que olhamos o livro de Êxodo, nós falamos sobre a redenção dos primogênitos. Observamos que tudo isso, toda a programação da Páscoa estava figurando, apontando para o primogênito de Deus. Estava mostrando como que Jesus Cristo, em vez de ser resgatado, daria sua vida em resgate por muitos. Mas no percorrer da história, na narrativa, então os hebreus finalmente estão a caminho para o deserto, onde eles vão adorar a Deus, como foi a sua exigência a Faraó este tempo todo. Em termos da história, a última ação que lemos foi em 12:36. 12:36 diz assim: e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Isso é verso 36 de capítulo 12. E daí verso 37, o próximo versículo, diz que eram muitas pessoas que saíram do Egito. 37. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramassés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente e também ovelhas, gado e muitos animais. Verso 38. Então podemos deduzir sem muita matemática que a multidão que saiu do Egito facilmente ultrapassou a população da grande Florianópolis. Então, depois disso, a partir de versículo 43 e depois até capítulo 13, verso 16, então é mais uma vez um resumo do estabelecimento de Páscoa como um evento que marcaria o início de cada ano no seu calendário. Mas o que nós percebemos quando retoma a narrativa, capítulo 13, verso 17, é que eles estão liberados, mas ainda não libertos. Em verso 17 diz que Deus guiou os israelitas pelo caminho mais longo, justamente para evitar que brigas, guerras e todo o desânimo que acompanha resistência, alguém resistindo, lutando contra você, Deus encaminhou eles para o caminho mais longo. Eu acho interessante, e tinha que ser assim, senão não dava certo. Moisés era bem organizado, verso 18. Eles estavam todos organizados como se fossem um exército. Então eles estão nesta função de caminhar de dia e de noite, também como diz verso 21. Então nós pegamos de novo a leitura em versículo 14. Seguem comigo na sua Bíblia, capítulo 14, versos 1 a 9. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Harote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então o Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Parece um refrão, não é? Já lemos outras frases assim. Eles assim fizeram, verso 5.
Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo, levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Verso 9: os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, seus cavaleiros, o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Harote, diante de Baal-Zephon. Eu sei que eu não pronunciei bem essas palavras, mas vocês tentem fazer melhor, tá? Então, percebemos que ainda estamos aqui em capítulo 14, depois de 10 pragas devastadoras, que a questão da glória de Deus é ainda top of mind. Primeira coisa na cabeça que Deus está a falar. A manifestação da glória de Deus, a questão doxológica como nós temos observado até aqui, em cada capítulo de Êxodo, é de suprema importância para Deus. É a questão da glória de Deus que impulsiona a história, que está motorizando, fazendo a história andar. Toda a arca do Êxodo tem esta questão: quem vai ser glorificado? Nós temos falado sobre isso por 3 meses, mas ainda estamos tentados a buscar a glória de outras coisas. Onde nós estamos agora? Eu falo por mim mesmo. No meu coração eu fico angustiado exatamente porque estou querendo buscar a minha própria glória. Vamos sair do Êxodo rapidamente. Pense em toda a arca da história, do início ao fim. A história que a Bíblia conta, desde o jardim de Éden, na criação, até o fim. Enquanto vemos todo joelho se dobrando, toda língua confessando, todos cantando louvores e vivendo para a glória de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O que precisava à beira do Mar Vermelho é o que precisa em cada coração aqui hoje à noite. Que saímos do trono buscando a glória de si mesmo, para confessar que outro é digno, que glorificamos a Deus por quem Ele é. Agora nós estamos andando já em capítulo 14, mas eu quero fazer outra observação rapidamente, olhando de volta para capítulo 13, outra vez. Nós estamos diante pela primeira vez, pelo menos assim, nesta parte da história, desta famosa nuvem, como diz versículo 21, uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, guiando o povo. É a primeira vez que estamos vendo esta nuvem desta forma, embora eu não acho que é a primeira vez que esta nuvem aparece na história da Bíblia, e não vai ser a última vez. Aliás, se você quer entender a arca da história da Bíblia, nós estamos a ver, ou podemos até traçar o andar da história, traçando a expressão da glória de Deus, como estamos vendo aqui nesta nuvem. A nuvem é
uma manifestação da glória de Deus. Quando nós pensamos sobre o jardim de Éden, desde a espada flamejante que bloqueou o retorno de Adão e Eva para o jardim, no dia que eles foram expulsos do jardim, até o dia em que Ezequiel nos conta, Ezequiel 10, que a nuvem se afastou de Israel quando saiu do templo e ninguém estava prestando atenção para ver, para nem lamentar que a glória de Deus estava se afastando. Ezequiel 10. Quando a nuvem da glória de Deus apareceu novamente no Monte da Transfiguração, até o ponto em que João tivera uma visão da glória de Deus no trono, na sala do trono de Deus em Apocalipse 5. A história que a Bíblia conta é a história da glória de Deus. Aqui, a nuvem representa a presença de Deus entre seu povo. O povo, ao poder ver essa nuvem, então, por enquanto, seguir onde estava indo, guiando eles, poderiam saber olhar e ver fisicamente a glória de Deus, saber que Deus estava entre eles. E esta presença de Deus cuidava deles, protegia deles, providencia as suas necessidades, lutava por eles. E acaba sendo uma presença forte em toda a caminhada de Israel para a terra prometida. Tal ponto que às vezes as pessoas querem ou vão querer, o povo vai querer brincar com esta glória de Deus, achar que eles conseguem dominar ou ter acesso ou mandar como a glória de Deus interage com Moisés. Mas ninguém se brinca com essa nuvem, como você pode perceber se você vai ler o livro de Números. Não sei se você já leu essa parte da história da Bíblia, você deve ler. O livro de Números conta a história da glória de Deus, expressa nesta nuvem, coluna de nuvem, aqui. Ninguém se brinca com esta glória. É a nuvem que para aquele que procura o Senhor, a nuvem é um refúgio, mas vira um terror para aquele que se rebela contra Deus. E neste momento, por meio da nuvem, Deus guia Israel, não por um caminho mais lógico, se podemos falar de termos humanos, não por um caminho onde verão guerra, mas por um caminho onde enfrentarão as suas próprias incapacidades. Deus guiará eles para uma situação impossível. Nós vamos ver isso daqui um pouco, mas eles terão que confessar que para seu olhar humano não tem mais esperança. Essa revelação, este progresso todo da história, este caminho difícil, revelará algo muito feio no coração dos egípcios. Mas eu quero que nós entendamos bem o que acontece nessa sequência aqui. Deus guiou os israelitas para o caminho mais difícil, justamente para que venha à toa, revelasse este negócio feio que estava nos seus corações. Deus escolheu um caminho impossível para seu povo caminhar. Deus guiou os israelitas por um meio onde eles iriam sofrer falta. Deus guiou o seu povo para um caminho onde eles teriam que acreditar no que não estavam conseguindo ver. Deus guiou o seu povo por um caminho difícil. Agora eu não sei
Como que está o seu coração hoje à noite? O que você está querendo? O que você espera de Deus? Mas eu quero que todo mundo entenda que da mesma forma nós por vezes somos guiados por Deus também por caminhos difíceis, caminhos em que Deus pretende usar para revelar o quanto que nós precisamos dele, quanto que nos falta recurso, o quanto que nos falta sabedoria, o quanto que nos falta ideia ou força, até mesmo o quanto que nos falta saúde. O caminho difícil às vezes revela o quanto que necessitamos de alguém. Isso Ele faz para que nós aprendamos a confiar plenamente nele, para saber o quanto que Ele é digno de glória em nossas vidas. Agora veja comigo capítulo 14, de novo versos 10 a 12. Verso 10 diz: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? Quem foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que servimos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Agora, o que vai acontecer na frente é a parte fácil da história. A não ser que alguém queira achar que Deus, ou dizer, ou negar o fato que Deus faz milagres, ou que a Bíblia tem erros, ou devemos buscar uma explicação natural por coisas sobrenaturais que a Bíblia fala. Israel enviado por Deus, Deus fez questão de enviar Israel para um caminho não mais perto, onde eles poderiam ter caminhado talvez por um lago. Israel não passou por um lago. Ele não mandou Israel por um caminho que eles passassem por um mangue, talvez, onde eles poderiam caminhar assim, talvez em água até os joelhos somente. Conta-se de uma história de um pregador que queria negar a veracidade do relato que a Bíblia conta, e falou para a igreja que Deus havia mandado eles pelo mar, e toda a congregação disse: aleluia, Deus fez eles caminhar pelo mar. E ele diz: não foi assim por um mar onde eles profundo, assim como vocês estão imaginando. Aí eles continuaram a ler e leram que todo o exército de Egito morreu neste mar ali. E o pastor falou assim, o pregador falou assim, e eles disseram aleluia novamente, aleluia, glória a Deus, porque Deus havia afogado todo o exército de Egito em 15 centímetros de água. De qualquer jeito é um milagre de Deus. Mas o ponto desta história não é que podemos buscar uma explicação no maré ou em ventos do deserto. O ponto é o que acontece no restante de capítulo 14 não tem explicação humana. Deus vai fazer algo milagroso, e se nós tiramos isso da história, não tem história. Não tem. Deus mandou eles por onde não teriam que guerrear,
mas por onde eles teriam de navegar. Eu achei interessante, verso 18, capítulo 3, e como nós lemos, eles saíram do Egito organizado como um exército, não como um marinheiro. Não estavam prestes a caminhar ou navegar o mar. Então, por isso que eles ficam com tanto medo. A situação deles era impossível, para não dizer difícil. Agora, nós não sabemos exatamente onde aconteceu a travessia, embora a tradição aponta para um lugar somente. Neste lugar, tradicionalmente, o lugar da saída é o lugar onde eles estavam funilados, cercados pela frente pelo Mar Vermelho, serra dos lados e por trás, então, os egípcios. Este era o ponto. Por isso que eles entraram em pânico. Por isso que eles fazem os comentários que eles fizeram aqui. A sua pergunta ainda ressoa, né? Olha de novo o verso 11. Será que ele foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que eles estão perguntando aqui? Não estão dizendo: que Deus é este que você apresentou a nós, Moisés? Eles não estão dizendo: que crueldade é para nos livrar do Egito só para morrer afogados ou massacrados no deserto. Que promessa de uma terra que emana leite e mel. Agora temos que ter cuidado, embora eu não vou exercitar este cuidado, para não partir rápido demais para aplicações pessoais à nossa vida. A história nem é sempre sobre nós. Mas eu acredito que nós podemos nos identificar com a decepção dos israelitas aqui. Ou pelo menos, se você nunca chegou ao ponto da sua vida onde você chegou a pensar: o que é isso, Deus está a fazer em minha vida? Por que não estou assim, andando por um caminho mais fácil? O Senhor não é o meu pastor, nada me faltará. Se você não chegou a este ponto ainda, um dia você vai chegar. Que é isso, Deus? Não entendo o que o Senhor está fazendo. Quando eu decidi seguir o Senhor, não imaginava que seria tão difícil assim. E por isso que alguns desistem, sabem? João vai dizer que eles vão sair do nosso meio porque não eram de nós. Estavam agregados, mas não para a glória de Deus, mas talvez para ganhar algo de Deus. Todos nós somos também tentados a achar que por nós estarmos aqui fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, tudo correto, agora que estou na igreja, as coisas devem ser mais fáceis na minha vida. Deus não está vendo que eu estou sendo bonzinho, estou fazendo a minha parte, orando, jejuando. Deus tem que fazer a parte dele, não é? Não é isso que nós estamos a escutar, versos 10, 11 e 12? Não é? Meus irmãos, por isso que nós somos tão facilmente decepcionados com a igreja, com Deus, com os irmãos. Por isso que quando a notícia ruim, desagradável chega à nossa porta, somos facilmente derrubados por esta notícia. É câncer, é infertilidade,
é carro quebrado, é demissão do trabalho, é um filho rebelde, é uma esposa infiel. A notícia ruim vem como um soco na nossa cara, na cara da nossa vida, e por isso que nós reclamamos. Não era melhor ser escravo no Egito do que enfrentar a minha ruína? Qual era a solução para os israelitas neste dia? Bem, eles tiveram já promessas para se apegarem. Mas o ponto que nós queremos analisar e entender é que, por vezes, Deus nos leva justamente para o caminho impossível, para revelar esta falta de fé em nossas vidas. Para que aprendamos a depender dele por completo. Agora olhem comigo versículos 13 a 15. Agora Moisés vai falar. Moisés, porém, versículo 13, Êxodo 14, 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Verso 15, o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Agora nós entendemos porque eles estão em pânico. Nós entendemos a situação deles era ruim. Mas Moisés vai chamá-los a pensar diferentes. Ele diz 5 coisas. Na verdade ele diz 4. Deus é quem fala a 5ª coisa. Primeiro ele diz: não temem. Segundo, fiquem firmes. Vejam, ele diz, fiquem calmos. Aquietai-vos. Verso 14. E em verso 15, Deus diz: avante, marchem. Porque o medo e a ansiedade, o pânico, subiu no peito dos israelitas. Não era porque eles haviam perdidos a sua confiança no Senhor, eles haviam perdido a sua confiança em Moisés. O Senhor não vai entregar o que Ele havia prometido para mim, para nós. E agora podemos ouvir Moisés dizendo: não tenham medo, não temem. Mas se Moisés não entrega uma libertação, então isso é a pior coisa que ele poderia dizer. Ele pode dizer isso o dia inteiro, mas ele tem que entregar uma libertação. Será que Moisés é capaz de entregar? O medo, o pânico também subiu no seu peito, porque eles desconfiavam que Deus conseguiria entregar aquilo que Ele havia prometido para eles. E esta é a questão. Será que Deus não havia dado para os israelitas provas suficientes para que eles pudessem confiar no momento que parecia impossível? Eles não tiveram assim experiências que podiam chamar a sua memória para combater seu medo, para combater a falta de fé
que tomou conta da sua mente e do seu coração. Amados, eles acabaram de andar pela vale da sombra da morte, a 10ª praga. E no meio daquela noite experimentaram a redenção. Isso é para chamar a memória somente a última. Mas o medo tomou conta deles, porque eles começaram a acreditar em coisas absurdas. Acreditaram nessas coisas justamente porque o caminho impossível diante deles parecia mais poderoso do que o Deus que estava atuando a seu favor. Por isso que nós falamos que revelou a falta de fé nos seus corações. Eles estavam a achar que tiveram condições, situações em que Deus não conseguiria resolver. Não é assim conosco, irmãos. Quando você se permite ser tomado por medo, por ansiedade, não está revelando um coração que acredita que Deus não vai cuidar de você? Será que isso não seja falta de confiança no poder de Deus, ou pelo menos no amor de Deus, para Ele fazer aquilo que é preciso? Por isso que eles disseram coisa absurda, como: o que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Preferimos a escravidão. Porque seu medo correspondia à sua desconfiança. Eles estavam a interpretar a Deus com base nas suas circunstâncias, e não estavam a interpretar as suas circunstâncias com base na pessoa de Deus. A segunda instrução é que eles fiquem firmes. Eles precisam crer, sem vacilar, sem amolecer, sem duvidar. A fé genuína precisa de uma promessa, amados. Mas ninguém vai acreditar em quem promete ou quem não entrega. Ou seja, eles têm que ter base para fazer o que Moisés disse: fique firmes. Então eles precisavam confiar que o Deus que os levou até este ponto, cumprindo a sua palavra em cada momento, é o Deus que consegue entregar nesta circunstância, neste presente desafio que eles estavam vivendo. O que eles poderiam ter feito em vez de reclamar? Eles poderiam ter fortalecido um ao outro no que eles já tiveram visto, no que eles já viveram. Tipo, lembra dos rãs, ou das rãs? Lembra da tempestade? Lembra como Deus virou água em sangue? Lembra como Ele escureceu o céu? O que Ele vai fazer agora? Porque Ele não vai nos abandonar depois de ter feito tudo isso. Fiquem firmes, irmãos. Coragem. Deus vai à nossa frente. O que vai ser esta vez? Eles poderiam ter firmado os seus pés, lembrando uns aos outros de tantos milagres que haviam acompanhado a sua jornada.
Fiquem firmes. Sabe, amados, que este é o propósito da igreja. O nosso convívio como igreja, como corpo, serve, não é o único propósito, mas entre outros propósitos, serve para ajudar uns aos outros a ficarmos firmes, a lembrarmos uns aos outros de tantas maneiras que Deus tem cuidado de nós já, justamente para que diante do dia em que as coisas parecem ser impossíveis, temos quem chega do nosso lado para nos lembrar, a dizer: Deus não vai lhe abandonar nesta situação. Então, quando nós cantamos estes hinos que nós cantamos juntos sobre a glória de Deus, sobre os seus feitos, quando nós tomamos a ceia juntos para lembrar uns aos outros do amor de Deus derramado dos céus, que Ele sim nos ama, quando nós ouvimos a palavra sendo pregado para nós, é para que ficamos firmes diante de desafios que chegam para abalar a nossa fé. Por isso que nós decidimos sair de casa numa noite de semana, não para jogar futebol, mas para olhar no rosto de um ao outro, para lembrar uns aos outros que nós não estamos nesta caminhada sozinhos, e que aquilo que nós enfrentamos no mundo e todos os seus prazeres não entrega o que o nosso coração quer. Nós vivemos assim como igreja para ajudar uns aos outros a afirmar a nossa fé naquilo que Deus já tem feito e que Ele prometeu a fazer ainda. Sim, tem tantas outras coisas que poderíamos fazer ao ficar em casa, até mesmo um sofá um pouco mais confortável do que a cadeira da Tramontina. Mas nós fazemos prioridade do nosso convívio, justamente que precisamos deste corpo a corpo, mano a mano. Porque o que acontece não é um problema somente de uma brasa que se esfria. O problema é que dentro do nosso coração e a tentação do diabo, o desejo dele, o alvo dele em nossa vida, que ele planta a mentira em nossa mente que Deus não vai cumprir, que não vale a pena amar, ir, ler, orar, cantar, porque o que o mundo oferece é muito melhor. Por isso que o autor de Hebreus diz, Hebreus 12, por isso levantem as mãos cansadas, fortalecem os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie. É isso que estamos a fazer quando estamos juntos. Não porque a gente busca uma experiência que vai nos fazer assim sentir: uau, aquele culto foi de Deus. Não, isso pode acontecer também, mas estamos aqui para ouvir o irmão mais velho em vida e experiência com Cristo a cantar com a mesma alegria, até mesmo com mais alegria, porque ele ou ela tem provado a Deus por muito mais anos do que nós, e estão ali firmes, glorificando o Senhor, arrependendo dos seus pecados. Precisamos disso, porque nossas mãos cansam.
Por isso, amados, não pergunta ao seu filho se ele quer ir para a igreja. Você já sabe que ele precisa. Fala para ele que ele vai. É bom para ela. Não pergunta aos seus adolescentes se eles querem ou não. Você sabe que eles precisam disso. Eles vão abrir mão de Deus, porque o mundo trabalha sem cansar, plantando mentiras na sua cabeça, que não precisam de Deus e que eles estão tudo bem sem o Senhor. Eles precisam de você na sua vida para dizer para eles o que é bom. Você é pai e mãe para isso. A escravidão, o desejo para voltar para o Egito, anda perto dos nossos corações. Devemos ficar com medo daquele desejo. A terceira e a quarta instrução que Moisés deu são semelhantes. Moisés diz: veja. Eu sempre acho um pouco engraçado. Eles estavam vendo, né? Por isso que eles ficaram com pânico. O que é isso? Quer que eu veja o que? Eu estou vendo, eles estão chegando, nós estamos mortos. Mas ele não disse: trabalham, treinam, se organizam. Sei, general fulano pega este lado, você, lieutenant fulano, comanda estes homens aí, vamos lutar. Parece até cruel. Mas o ponto do caminho impossível é este. Justamente para mostrar que a salvação que eles desejaram viria totalmente do Senhor. Quando eu li verso 14, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Eu lembrei de Salmo 46. No Salmo nós escutamos ecos de Moisés na beira do Mar Vermelho. O Salmo começa dizendo: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Verso 2. Viu? Como precisamos lembrar uns aos outros dessas verdades. A sequência de Salmo 46 descreve uma situação igualmente impossível do que os israelitas estavam vivendo aqui. Uma sequência ruim em todos os sentidos. Céu caindo, mar subindo, terra se jogando, guerra, nações entrando em guerra. Tudo que pode acontecer de ruim, acontecendo de ruim em grande escala ao seu redor, para abalar a sua fé. E sabe que o Salmo termina? Como que o Salmo termina? Aquietem-se, saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Há um tumulto em Salmo 46, e você vai lendo e parece que está tudo enfurecido, tudo clamando, todos batendo suas armas, todos querendo atacar, gritando gritos de guerra, e Deus diz para nós: quiete-se, o Senhor lutará por vocês. Parece que os autores do Salmo 46 conheciam o Êxodo 14. Porque Deus é mais glorificado em nós quando somos confrontados com a nossa própria fraqueza, com as nossas próprias limitações, e então que nós arrependemos para depender dele somente. Agora a quinta instrução, verso 15 do Senhor. O Senhor falou para eles marcharem, seguirem em frente pela fé.
Moisés ainda não sabia o que Deus iria fazer. Sim, era para marchar em direção ao mar. Eles não estavam ali para fazer maratona de natação. Mais de 1 milhão de pessoas, talvez até muito mais de 1 milhão de pessoas. Isso é impossível. Mas eles precisavam obedecer e ir, tomar os passos, caminhar em direção, marchar em direção ao mar, avançar na expectativa que Deus iria agir ao seu favor. Isto é matar o seu medo, enterrar a sua descrença pela fé. Pisar onde parece que não tem chão. Não porque tem uma questão de lógica, não porque o caminho era mais fácil até então. Eles tiveram que marchar enquanto o mar ainda estava fechado na sua frente. Ir acreditando que Deus iria resolver. Essa é a vida cristã também, não é? Uma entrega diária de si mesmo, com todas as nossas limitações, todas as nossas incapacidades, todos os nossos medos, aos cuidados de um Deus que tudo pode, que não tem limite. Por vezes parece que estamos indo para o mar onde nós vamos nos afundar, mas ao se entregar ao Deus que nos guia pelo caminho, onde Ele vai ser glorificado mais, estamos no caminho mais seguro de todos os caminhos. Como um poeta falou, nada por trás, nada na frente. As pegadas da fé pisam no vão aparente e encontram a rocha por baixo. Você. A salvação, sim, é uma obra completamente de Deus, e a gente vai falar sobre isso semana que vem, Deus permitindo. Mas eu acredito que logo em diante, se não for hoje, você está enfrentando um desafio que vai provar a sua fé, um caminho que parece ser impossível. Talvez um desafio emocional, uma pressão em sua vida que você não se sente capaz de suportar. Saiba, irmão, que isso pode ser a melhor coisa que acontece para você. Desde que você aprende a aquietar-se, firmar os seus pés e confiar no Senhor plenamente. Às vezes isso vai requerer de nós que temos que começar a fazer algo que não estávamos fazendo antes. Isso é a realidade da nossa vida cristã. Ou outras vezes parece que temos que abrir mão de algo que queremos fazer e não fazer. O que a Bíblia nos assegura e o que a nossa vida tem provado é que aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Fechamos, nosso tempo já esgotou. Os israelitas levantaram a sua voz em reclamação, preferindo voltar ao Egito, porque eles inverteram a maneira que estavam vendo a sua vida. Olhando para as suas circunstâncias, eles desacreditaram em Deus. Interpretaram a Deus na luz das suas circunstâncias. Mas o coração que está firme em Deus, isto é, o coração que confia plenamente no Senhor, é o coração que interpreta os seus desafios, as suas circunstâncias, sejam elas difíceis, impossíveis ou boas.
na luz de quem Deus é. E isto faz toda a diferença. De um lado, a pessoa tem que entrar em pânico, porque acha que seguiu o Deus errado. Do outro lado, tem pessoas que estão descansando no poder de Deus, porque sabem que Deus vai à sua frente. Vamos ser um povo que descansa. Vamos ser um povo que fica firme, que aquieta-se para ver o Senhor trabalhando em nossas vidas. Que o Senhor nos dá a fé para crer, um coração disposto a obedecer para a glória dele. Amém? A Palavra em PH é o Ministério de Pregação da Igreja Bíblica Cambirela. Nós reunimos todos os domingos às 18 horas na Palhoça, na Grande Florianópolis. Busque por Igreja Bíblica Cambirela no Google ou procura no Instagram @ebc.palhoca.